Esse é o vídeo mais sério que eu já fiz nesse canal aqui até hoje. Eu vou tentar passar tudo isso pra você com o maior carinho do mundo. Esse é o vídeo mais importante, pelo menos pra mim. Esse vídeo aqui é especialmente pra quem me acompanha há mais tempo, que sabe do que o canal se trata, tudo que eu defendo aqui, tudo que eu já defendi aqui. As pessoas que pelo menos conhecem um pouquinho do que eu sou aqui. Então vou pedir pra você, mesmo que esse aqui seja o último vídeo que você vai ver nesse canal, vê até o final. Isso não vai te doer nada, não vai tirar dinheiro de você. Mesmo que no final do vídeo você retire a sua inscrição e não volte nunca mais, mas veja até o final, você precisa escutar isso. E pode ser que eu aqui largue mão desse negócio todo aí daqui em diante, deixe as pessoas aí colherem os frutos daquilo que elas plantam, porque fazer esse tipo de papel me incomoda bastante, me dá muita dor de cabeça e eu me pergunto todo dia se vale a pena fazer isso ou não. Então talvez eu nem fale mais sobre isso aqui. Então muita atenção nesse vídeo. Eu vou colocar para você ouvir aí um vídeo do Bolsonaro, na época de campanha, né? Um vídeo que mostra um cara que eu votei em 2018 e que fiz campanha aqui no canal para que você votasse também, e talvez você esteja aqui no canal desde a primeira vez que eu fiz isso. O vídeo é esse aí. Eu duvido que eu sentar na cadeira presidencial vai aparecer o senhor Renan Calheiros lá e falar: eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha acontecer. A forma de fazer política, como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim: como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês: existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Agora, não dá para o parlamento e o executivo ser um corpo só. O PSDB vai desembarcar, o PP já está de olho no Ministério das Cidades e vão ratear tudo que está lá. Ou seja, quem escala o time não é o técnico, né? Quem escala os ministérios não é o presidente, é o parlamento. Eu não seria o bobo da corte jamais. Eu ia para aceitar indicações políticas a raiz da ineficiência do Estado e da corrupção. Aí fica difícil você apresentar uma proposta que possa realmente proporcionar dias melhores para a nossa população. Bolsonaro falando da velha política, sobre o toma lá da cá, que ele falou muitas e muitas vezes na época de campanha, durante muitas entrevistas ele falou sobre isso. E ele era bem firme em relação a isso. Você percebe que até o tom de voz dele fica mais pesado, né, devido à revolta que ele tinha em relação a esse tema aí. E nesse vídeo mesmo, ele explica aí o que é o toma lá da cá, né? Fatiar cargos aí do governo e entregar para o Congresso em troca de apoio. Aí fica o Congresso Executivo como se fosse uma coisa só, né? E falou sobre o Banco do Nordeste, falou sobre o PP de olho em ministério, enfim. E através desse toma lá da cá que se estouram aí inúmeros escândalos de corrupção. Foi o que o PT e o PSDB, os governos passados, sempre fizeram. Distribuição de cargos para o que há de mais imundo na política brasileira. O Bolsonaro fez um discurso agora há pouco tempo também, durante as manifestações lá, onde ele subiu atrás da caminhonete e disse isso daí: nós não queremos negociar nada! Cheia da velha política! Bem, após ele mesmo dizer que não negocia nada com ninguém, ele fez uma live lá, vendo o vídeo do Roberto Jefferson, você deve ter visto isso também, onde o Roberto Jefferson fala ali sobre uma conspiração do Maia para dar um golpe e tal. Da noite pro dia, Roberto Jefferson virou uma espécie aí de herói, né, para muitos militantes bolsonaristas. E eu ainda estou nos fatos, eu ainda não dei a minha opinião, estou falando só sobre os fatos aqui. Depois desse vídeo postado pelo Bolsonaro com o Roberto Jefferson, o presidente se aproximou do velho centrão e agora ele negocia e oferece cargos em troca de votos. O Bolsonaro, que agora há pouco, menos de uma semana, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, disse que não negociava nada. O que desde 2017, ou até antes, ele sempre disse, né, que se fosse para governar com toma lá da cá dessa forma, ele estava fora. Agora o PL do Valdemar Costa Neto vai ficar com a presidência do Banco Nordeste. O PP, Partido Progressista, presidido por Ciro Nogueira, vai poder indicar aí a presidência do FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, e também do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E o PR, Partido Republicano, comandado aí pelo deputado Marcos Pereira, vai ganhar a secretaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ao PSD do Rogério Kassab foi prometido aí o controle da Fundação Nacional de Saúde.
O Planalto também está estudando agora dar pasta de trabalho ao PTB de Roberto Jefferson. Pasta de trabalho que foi extinta, então estão pensando em recriar a pasta novamente para entregar na mão dessa galera aí. Para você que não conhece essas figuras do Centrão, Valdemar Costa Neto foi o principal artífice ali na costura política que criou a chapa formada por Lula e José Alencar, lá atrás, se não me engano, 2002, isso, né? Foi preso no Mensalão, no escândalo de compra de votos em 2005, foi condenado a 7 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, cumpriu pena em regime semiaberto, depois cumpriu mais um período ali usando tornozeleira em casa e depois foi solto pelo STF, nada novo, né? Em 2015, ele foi citado pelo dono também da UTC Engenharia, que disse que esse rato aí, do qual a gente está falando, recebeu 200 mil reais por fora e mais 300 mil reais em doações oficiais aí para manter as portas abertas da UTC, da empresa, com o Partido Republicanos, partido que na época dominava o Ministério do Transportes, através desse toma lá da cá, fatiando o governo, e eles que dominavam na época. E esse Valdemar Costa foi eleito pela primeira vez em 91, eu tinha 3 anos de idade, esse rato já estava lá faz tempo, e agora esse cara aí que vai ficar com o Banco do Nordeste passa muito, mas muito dinheiro ali. Agora o Ciro Nogueira, senador investigado pela Lava Jato por organização criminosa em suspeita de um esquema de desvio de dinheiro na Petrobras, o STF está sentado em cima do processo dele, nada novo também. Ele foi apontado pelo conselho da construtora Odebrecht, da própria construtora, dele ter recebido aí propina nas campanhas de 2010 e 2014, para beneficiar ele e a esposa dele, que é deputada federal, né, Iracema Portela, que também é do PP, e esse valor foi de 5 milhões de reais. Ele também recebeu propina da UTC Engenharia, que eu acabei de falar no último caso aqui, no valor de 2 milhões de reais em 2014, para favorecer a empresa UTC. A Polícia Federal mandou tudo isso que eles tinham juntado para o STF, que sentou em cima. Esse senador, ele votou pelo arquivamento também da CPI da Lava Toga. Lembra, em setembro, que a gente lutou tanto sobre isso? E é obviamente que ele votou para enterrar a CPI, né? Porque ele está na mão do STF, o STF na mão dele, fica nesse jogo aí de um proteger o outro. E esse cara aí vai ter o direito de indicar alguém da confiança dele ao FNDE, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, um dos órgãos com maior financiamento do governo, se eu não me engano, mais de 50 bilhões de reais. Agora a gente vai para outro, Marcos Pereira. Ele era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do governo Temer. Na época ele entregou o cargo por suspeita aí de ter recebido propina do grupo Odebrecht, que eu acabei de falar, e da JBS, de acordo com a Operação Lava Jato, mais um investigado da Lava Jato. E esse também é bispo da Universal, mas isso é só um detalhe. Ele é deputado federal agora, e esse cara aí vai ganhar uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora o Kassab, velho conhecido de São Paulo. Talvez se você mora em outro estado, você já ouviu esse nome alguma vez. Denúncias por improbidade administrativa, financiamento ilegal, contratação irregulada, controlar, suspeito de ter reativado um contrato que tinha caducado e provocado aí um prejuízo de 1 bilhão de reais aos cofres públicos do município, né? E segundo o Ministério Público, ele teria aí, junto com o PSD, recebido 58 milhões de reais de esquema ilegal, quando ele era prefeito de São Paulo, entre muitas outras coisas aí. Foi prometido a esse cara aí o controle da Fundação Nacional da Saúde. Agora vamos para outro, Roberto Jefferson, bandido, símbolo de corrupção, né, condenado a 10 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e através de uma delação premiada ele reduziu aí a pena para 7 anos. Em 2015 ele passou pro aberto, em 2016 recebeu o indulto do Barroso do STF e acabou quitando a pena, assim, de forma muito fácil. Estou falando rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. E você acredite ou não, esse cara aí agora do nada se tornou um novo herói para muitos, como se tivesse chegado agora na política, como se fosse algo novo. E o Planalto está estudando aí reabrir a pasta do trabalho para entregar nas mãos do PTB, do Roberto Jefferson. Agora esse cara é um novo aliado do governo. Quase todos que eu citei aqui são inimigos da Lava Jato, né? Inimigos do Sérgio Moro, que agora o ministro Sérgio Moro está sendo obrigado a ver esses ratos imundos aí das antigas, né, do Centrão se juntando ao governo e ganhando fatias extremamente importantes do país. O Maia é um canalha.
um símbolo de canalice da política. A cara dele já dá raiva, isso é inquestionável. Mas o Maia, comparado a esses caras que eu falei aqui, entre outros, vira um garotinho, cara. Nas eleições de 2018, nós elegemos aí muitos deputados para compor a base de apoio do governo Bolsonaro, né? Depois do PT, era a maior bancada que tinha, era o suficiente para ele conseguir governar sem esse toma lá da cá que ele sempre foi contra, né? Era possível aprovar e vetar o que quisesse. Mas o tempo foi passando e você acompanhou, talvez não percebeu, mas acompanhou as pessoas que apresentavam alguma objeção ao governo, que questionavam alguma posição errada, alguma coisa equivocada, sendo chamados de traidores. Eu não estou falando de gente da internet, não. Estou falando de base lá dentro mesmo, gente que assina, né? A gente aqui não tem esse poder. E essas pessoas tendo as suas reputações sendo destruídas em redes sociais. Com essas e muitas outras, o PSL foi destruído. A base de apoio do governo foi destruída, entre outros apoiadores também. E foram destruindo aí apoiadores, destruindo, até que a gente chegou numa situação agora, onde o Bolsonaro não tem apoio de quase ninguém lá dentro, e agora para tentar comprar o isolamento que ele mesmo criou, porque preferiu se cercar de um monte de bajuladores, de gente mentirosa e manipuladora, e agora ele está partindo, infelizmente, pro tudo ou nada. Ele está se aliando ao que há de mais imundo do Centrão. E a gente não está falando de governabilidade aqui, não. A gente está falando de fatiar governo e entregar na mão de bandido. O Centrão não se difere em absolutamente nada da imundície do PT. Eu não sei se você percebeu, mas eu já não falava do governo aqui desde setembro do ano passado, quando o governo federal, através do Flávio Bolsonaro, afundou a Lava Toga. Eu fui um dos que convoquei a gente para ir para a rua, para lutar por isso. Eu estava lá na Paulista e o Flávio afundou a Lava Toga. E junto com Ciro Nogueira, junto com Humberto Costa do PT, entre outros do PT e do Centrão, gente que votou para destruir a Lava Toga. Flávio junto com PT e Centrão. Então eu parei ali. Eu não sei se você percebeu, mas eu parei ali. E se você entrou de setembro para depois, eu continuei com o meu conteúdo falando sobre aquilo que eu acredito e defendendo aquilo que eu sempre acreditei. E nesse tempo todo de setembro para cá, que eu não estava comentando a respeito de governo, estava só observando e vi, né, o presidente sancionar o juiz de garantias, do Marcelo Freixo, do PSOL, cara, do PSOL, que o ministro Moro se opôs na época, falou para não fazer isso, porque seria um golpe na Lava Jato e no trabalho do Moro, e mesmo assim foi sancionado. Vi o Maia, Alcolumbre e Toffoli receberem medalha. Eu vi petista que deu festa pro Dirceu, o canalha comunista do Dirceu, ser colocado na PGR, entre muitas e muitas outras coisas. Mas agora, com todos esses buracos abertos em todo esse tempo, em menos de 1 ano e meio, infelizmente eu vejo o governo que nós lutamos para eleger se aliando com o que há de pior na política, para tentar resgatar o que destruiu por conta própria. Eu não vou me espantar absolutamente em nada se muito em breve, anota o que eu estou falando, o Sérgio Moro começar a ser destruído em redes sociais como se fosse um traidor, um novo traidor, como aparece a cada mês ou de período em período vai aparecendo um novo traidor. Ou acontece isso ou em algum momento ele cansa e abandona o cargo. E eu vendo tudo isso acontecer, fazendo alguns comentários, poucos aqui ainda pegando leve, eu ainda tenho que aguentar a gente indo nas minhas redes sociais me chamar de traidor ou dizer que eu mudei. Eu não mudei absolutamente em nada. Foi você que não se atentou aos fatos, não se atentou às mudanças. E muita gente por inocência, talvez porque você trabalha 8, 10 horas por dia, tem que pegar condução, tem que se virar só para sobreviver, não tem tempo para ver o que acontece de fato nos bastidores, diferente daqueles pronunciamentos feitos em redes sociais. Num dia o presidente sobe num carro e diz que não negocia nada. No outro, ele fatia os cargos para os piores do Centrão. Então você pode continuar com seus olhos fechados, pode continuar xingando, enfim, mas uma casa construída sobre a areia, por mais linda e firme que ela pareça ser, ela não se mantém de pé. Talvez o título desse vídeo, porque talvez essa seja a última vez que você vê um vídeo aqui no canal, e essa talvez seja a última vez que eu dedico meu tempo tentando alertar quem não quer ouvir. Se o presidente não mudar em 180 graus o que tem feito, se não voltar atrás de absolutamente quase tudo, não vai demorar para
pra gente, infelizmente, ver o país entrando num buraco sem volta. E repetindo, eu tô alertando talvez pela última vez nesse canal para você não se surpreender no futuro. Eu não vou ficar me desgastando com isso. Você pode ter certeza, pode levar meses, anos, mas a verdade sobre os fatos, ela sempre se impõe. Até o próximo vídeo, se é que você vai estar aqui. Conselho que eu tenho para te dizer é: cobre, 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 cobre. O fato de você ter confiado o voto em alguém não quer dizer que ela pode fazer o que ela quiser. Começa a avaliar mais o que está sendo feito ao invés do que está sendo dito. Tchau, tchau.